Então, mais uma vez, quero agradecer a participação, a colaboração de cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos, de peito aberto. Preste bastante atenção nessa live, uma live muito especial, com muita dedicação, com muito conteúdo. Já é praticamente a nossa terceira live com os fundadores, aqui, doutora Gláucia Magalhães e Marcelo Moraes, que vai contribuir um pouquinho da sua trajetória. O que, de fato, nós temos hoje na mão desta oportunidade são os adesivos de biosinais, a tecnologia que realmente eles desenvolveram ao longo de 17 anos. Então, aqui hoje, Marcelo também está aqui na nossa conferência. Nós já passamos aqui mais de 30 conexões, então sejam todos muito bem-vindos. É com você, doutora Glaucia Magalhães. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Bom, vamos lá, Julimar. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer todo mundo que está aqui, né? Porque é uma honra para a gente receber vocês aqui, poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento, da nossa jornada. Eu costumo dizer que nós somos seres muito mais do que aquilo que a gente faz, né? A gente tem tanto espectro dentro de nós. Nós somos filhos, mães e profissionais, esposa, e a gente faz tanta coisa. Só que eu vou compartilhar um pedacinho da nossa vida com vocês, e eu gostaria que vocês recebessem essa história com muito amor, porque foi uma longa jornada. Então, vou compartilhar aqui com vocês um pedacinho disso tudo hoje. Vamos lá, por isso que eu escrevi aqui quem somos, né? E eu acho que é muito importante a gente internalizar esse quem somos como quem estamos. Nesse momento estamos, eu e o Marcelo, empreendedores da área da saúde. O Marcelo, ele vai falar um pouquinho depois, mas ele é autista, está dentro do espectro. E dentro desse caminhar nosso na área da saúde, a gente foi em busca do que todo mundo quer, né? Que é bem-estar, é a gente se sentir melhor, com mais energia. E eu tive um problema de saúde há muito tempo atrás, onde esse caminho me levou a estudar ortomolecular. Então eu tive fibromialgia, eu sentia muitas dores, o meu corpo estava totalmente intoxicado e desarmônico, desalinhado. Então eu fui em busca de soluções que me dessem o alívio que a medicina convencional não estava conseguindo suprir essa demanda. Então eu encontrei um médico ortomolecular que fez um tratamento comigo, só que dentro disso eu me interessei muito por estudar o que sou eu, né? O que meu corpo tem de tão importante que ele pode ali funcionar de uma maneira sem muitos subterfúgios, pegando isso direto de uma fonte natural. Eu, filha de pais hippies, dentro de casa a gente nunca teve muito medicamento, então eu me alimentava de coisas saudáveis, minha mãe me dava sempre ervas e plantas, e nessa minha criação eu descobri que eu era muito mais aquela pessoa natureba do que aquela da farmácia. Então, isso para mim foi um caminho natural. Eu fui levada por esse caminho, né? Eu costumo dizer que aquilo com que a gente vibra, o universo vai trazendo para gente. Então, eu passei por eu não digo doença, mas um desequilíbrio que me levou a descobrir o meu propósito de vida, que é isso que eu estou entregando aqui para vocês hoje. Então, toda essa dor que eu passei e que o Marcelo passou também, a gente tem transformado em tecnologia para que a gente possa usufruir de coisas que a fonte deixou, né? Então, eu hoje sou empresária da área da saúde, terapeuta ortonuclear. Eu falo ortonuclear porque a gente vai mais do que a molécula e mais do que a célula. A gente vai lá no átomo. A gente vai conversar com o princípio das coisas. Sou amante da natureza, da música, das frequências. Estudei biofísica no Instituto Fernanda Bem, estudei desintoxicação, desparasitação nos melhores institutos do Brasil, que foi com a professora Elizabeth Pinheiro, e nos institutos de naturopatia, que foi onde eu descobri aí a minha verdadeira paixão. Quando eu descobri a biofísica, eu falei, é isso.
O ser humano ele não foi feito para doença. A gente só precisa resgatar os códigos de informação. Então, vou deixar um pouquinho o Marcelo falar, porque eu costumo falar demais, eu preciso me conter aqui. Vamos Consegui lá, tirar meu Marcelo. retorno aqui que eu não estava conseguindo conectar o meu fone, gente. Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live aqui mais uma vez. Muito bom estar com vocês aqui de novo. A Glaucia já falou um pouquinho da nossa história, né? A gente sempre engajado muito em criar soluções aqui para que vocês tenham a possibilidade de, primeiro, ter a consciência do que é a frequência. Segundo, usar de ferramentas que têm essa capacidade de portar frequência, né, Glaucia? Muito Sim. engajados nesse estudo. A Glaucia falou um pouco da história dela. Para quem me conhece, já ouviu um pouco da minha história, né? Eu sempre tive uma conexão muito grande com o reino mineral. E dentro desse universo aqui eu também tive conexões com as tecnologias que fazem com que a gente tenha a possibilidade de detectar que mineral é que mineral. Então eu tive muita interação com tecnologias, máquinas que faziam essas medições, lasers, máquinas que emitiam luz. E o reino mineral ele tem uma conexão muito íntima com o que é frequência, com o que é energia. E eu sempre estudei muito essa parte do que é energia, a simbologia, qual a conexão do ser humano com essas energias, né? Se você for estudar a história, né, Glaucio? O ser humano sempre foi fascinado pela conexão do que é energia, como essas forças, as energias atuam no universo, né? Então, assim, até muito tempo antes de conhecer a Gláucia, eu já estudava esse reino mineral, e foi quando eu conheci a Gláucia que a gente uniu forças, ela dentro do universo dela e eu dentro do meu universo. A gente foi fazendo uma troca simbiótica dessas trocas de conhecimento, até chegar onde a gente chegou hoje, né, Gláucia? Com ferramentas que têm um grande potencial de alinhar o ser humano, de trazer uma regulação baseada em harmônicos, em energia, com máquinas específicas que portam, que emitem essas frequências, com essas ferramentas que a gente tem a capacidade de calibrar o ser humano como, literalmente, eu gosto de falar, como um instrumento musical, né? Isso. Pode passar mais um slide, Julimar, porque a gente começou, eu e o Marcelo, a gente começou com uma linha de cosméticos limpos. Então, eu dava muita palestra para médicos, ainda dou aula em alguns institutos sobre como você utilizar no dia a dia coisas que não contenham parabeno, parafina, todos aqueles componentes que vão intoxicando o nosso corpo. Só que na época eu queria fazer uma coisa diferenciada, e como eu já estudava biofísica, eu inseri frequências nos nossos produtos, para que eles se tornassem produtos mais harmônicos. Então, além deles terem ingredientes mais limpos, a gente inseria padrões para harmonizar esse cosmético, neutralizando toxinas, deixando eles assim num ponto bem diferenciado. E a gente fez muito sucesso com esses cosméticos. A gente tem hoje a linha de desodorante, a saboaria a gente deixou de lado, porque vieram outras criações, que é o que hoje eu e o Marcelo a gente faz, que são as tecnologias, as máquinas, as pulseiras e os nossos famosos code stickers, né? Que a gente vai falar hoje, que são os adesivos. Então a gente tem aí uma linha que vai entrar na plataforma ainda, que são as pulseiras. Isso vai ser uma novidade muito bacana, porque ela comporta a tecnologia FIR, que são os infrarrojos, que a gente fala, infravermelho, só que ela tem uma tecnologia que nenhuma outra tem, que são as frequências. Então a gente consegue inserir frequência num acessório que onde entra em contato com o biocampo desse ser humano e esse ser humano começa a trocar informação com esse acessório. Ele começa a fazer uma leitura. E isso a gente vai falar um pouquinho mais do funcionamento. Então, todos esses acessórios e stickers que vocês estão vendo aí foram os acessórios que a gente começou. O Marcelo, como gemólogo, joalheiro, desenvolveu a linha de acessórios, de pulseiras, colares, e depois a gente foi desenvolvendo junto os stickers, que foi fazendo muito sucesso na área da saúde, porque o pessoal costumava usar aqueles cartões. Quem lembra aí, quem já viu aqueles cartões de tarja magnética como se fosse um cartão de banco? O pessoal na área da saúde usava esses cartões
Olha lá, o Antônio falou que já viu, algumas pessoas também já devem ter visto. E aí, eu e o Marcelo demos um passo à frente, porque como eu atendia como terapeuta aqui em Alphaville, todas as minhas pacientes reclamavam e falavam assim: Gláucia, quando eu coloco o cartão, ele cai do corpo. Como que eu faço? Caiu no vaso sanitário, eu posso continuar usando? Então eu comecei a perceber que a gente precisava de um acessório mais colado ao corpo, algo que Suprir as dores, pudesse né, Glaucia? suprir as dores desses clientes e pacientes, porque eles não tinham uma coisa compacta, dinâmica, aerodinâmica no corpo, como são os adesivos que você cola, né? Então, eu também sofria de muitas questões de pacientes que não aderiam ao tratamento, como, por exemplo, você tem uma criança autista ou um casal de idosos. Quando você fala de usar gotas, muitas vezes com a vida corrida ou esquecimento, as pessoas não aderem ao tratamento porque se esquecem. Então, eu e o Marcelo pensamos em algo do tipo: vamos criar peças que as pessoas possam ficar com ela o dia todo, praticamente 24 horas. Elas não vão perder esses acessórios e elas vão ter uma economia de tempo e E, economia satisfa e, financeira. satisfa e satisfação de usar, né, Glaucia? Porque, modéstia à parte, nossas peças são muito anatômicas, são muito práticas, as pessoas gostam de usar, elas gostam de mostrar, elas se sentem confortáveis em usar, não é uma coisa Aham. incômoda, elas até às vezes esquecem de trocar dentro do prazo que a gente pede para que elas troquem, porque assim, elas são muito confortáveis, então elas têm uma satisfação, eu sinto, de usar essas peças. Sim, Desde a joalheria, pela beleza, por ser uma coisa, uma joia inteligente, as pulseiras também têm um aspecto legal, moderno e que é muito prático, são leves, e os stickers também eles são muito modernos, então eles não, eles trazem uma satisfação de serem usados, né? isso. Então a gente começou a perceber, nesse caminho nosso, nessa jornada, nesses 15 anos estudando terapias, e estudando a biofísica, a gente foi utilizando de tudo. Então lá no comecinho eu comecei conhecendo marcas que utilizavam só as gotas, né? Essa frequência colocada na água, assim como é a homeopatia, os florais. Então, todos esses mecanismos de entrar em contato com a vibração através de um líquido, a gente quis trazer em forma de acessórios. Essa foi a grande sacada da espuma quântica. Trazer produtos que vocês pudessem colocar e não tirar durante o seu dia. E que fosse mais do que um acessório de biomagnetismo ou qualquer coisa que trabalhe com o campo magnético. A gente consegue inserir informação. Então a gente começou com os code stickers de tarja, que vocês estão vendo aí na tela. Vocês estão vendo essas tarjas magnéticas, que foi uma evolução do cartão. Então, o Antônio ali, que falou que usou os cartõezinhos, essa foi uma evolução do cartão, porque a pessoa colava ele no corpo e podia ficar ali com esse acessório sem ter que se preocupar se o cartão ia cair ou se o cartão ia cair no vaso sanitário. Então, isso foi uma evolução. O pet sticker também. E aí vamos passar um pouquinho para frente, que a gente tem a evolução deles, que foi que agora que vocês estão tendo a oportunidade de participar da plataforma, que são os envelopes ali onde vem esse sistema de bolinha, né, que a gente tem aqui. E vocês vão entender o mecanismo de ação deles, como que eles atuam no nosso biocampo. A gente vai falar um pouquinho sobre mecanismo de ação, como que é isso no corpo humano, como que funciona. Então, só para E um dos contar, produtos, só complementando rapidinho, Glaucio, só para deixar claro que o único produto que a gente trabalha com tarja ainda é o Cold Pets, né? Porque ele tem uma isso. facilidade melhor de ser colocada numa guia, tem mais contato com a pele, com o pelo do cachorrinho. Então, todos os outros produtos que a gente tem agora são as bolinhas, né? Que vem no envelope. Isso, então a gente sempre procurou inovar nessa parte de acessórios e produtos que portam frequência, para que as pessoas tivessem realmente facilidade ali no dia a dia. Eu, por exemplo, como tenho um dia muito ocupado, muitos afazeres, às vezes eu nem lembro de tomar um suplemento. Então, o que que eu faço? Eu uso hoje essa suplementação em forma de adesivo. Eu simplesmente colo ele no braço
ele fica ali o dia todo. Então, isso para mim facilita muita coisa. Eu estou ali com uma energia sutil trabalhando no meu campo de informação, me auxiliando no meu dia a dia, como uma E a pessoa que faz revolução, muita Glaucia, coisa. também. A revolução também é que eles têm muito mais efetividade do que esses florais que você citou, porque quando você utiliza um floral, você está usando ele pontualmente durante o dia, uma, duas vezes, e nesse ponto em específico, né, nesse timeline, é que eles fazem o efeito, a uma interação naquele momento. Então, quando você porta um dispositivo que está constantemente emitindo uma frequência, você está sendo exposto a essa energia de maneira constante também. Então, você tem uma conexão com essas energias de maneira muito mais eficaz, né, Glaucio? Isso, exatamente isso. Vamos falar um pouquinho sobre o mecanismo de ação e depois a gente volta nos produtos. Então, hoje a gente tem essa linha Frequency Care dos Code Stickers, que é o Slim Code, para quem não conhece, o Code Inteligência Infinita, o Harmony Code e o Pet Sticker, né, que são os stickers para os nossos pets também, porque a gente tem aí terapias vibracionais para os animais também. Então, olha só, o Slim Code, ele vai auxiliar todas as pessoas que estão com foco no emagrecimento. Então, o que que a gente tem nele? Frequência do sistema endócrino, sistema linfático, frequência de cromo, que aumenta a saciedade. A gente faz fórmulas que são fórmulas harmônicas. Toda vez que eu e o Marcelo a gente está fazendo uma fórmula para colocar num produto, é como se fosse realmente uma alquimia. Você vai montando coisas que têm a ver com esse sistema, para que esse sistema possa atuar nesse emagrecimento. Então, no final, é como se você tivesse feito uma música. E essa música, quando ela ressoa no seu organismo, ela auxilia esse organismo que está em desequilíbrio a voltar à homeostase frequencial dele. Então você pensa, o cromo tem uma frequência. O seu sistema endócrino saudável, ele vibra numa frequência tal. Isso são estudos de muito tempo. Quem começou com esses estudos? A frequência ela está na humanidade desde que o mundo existe. Porém, quem descobriu essa tecnologia foram os russos e os alemães. Então, quando você forma uma frequência, uma fórmula, você consegue fazer um harmônico. E essa harmonia ela ressoa no nosso organismo. O code, por exemplo, o code IO, ela contém frequências que vão harmonizar a parte neurocognitiva. O que que seria isso? Qual é a frequência do cérebro saudável, Gláucia? Existe uma frequência de um cérebro equilibrado e uma frequência de um cérebro distorcido. Dentro do code IO, inteligência infinita, a gente tem frequências que vão auxiliar pessoas que têm autismo, depressão, Parkinson, síndrome do pânico. Por quê? Ali, por exemplo, tem a frequência da pineal, pessoal. E a frequência da pineal é muito importante para todos nós na atualidade, porque a gente está sendo bombardeado com radiações de Wi-Fi, de torres. Se você não protege esse seu campo de informação, todas essas radiações vão interferindo na nossa saúde. Então, com uma frequência de pineal, por exemplo, a gente consegue ficar mais equalizado para que a gente tenha uma saúde cognitiva, porque a nossa pineal é o nosso sensor cósmico. Ela E legal, auxilia. né, Gláucia? Vale a pena falar, já que eu sou especialista no reino mineral, né? A pineal ela é feita de hidróxido de apatita. Inclusive a apatita, ela também é reconhecida na joalheria como uma pedra que você pode usar de maneira joalheira, né? E esse mineral, ele é muito sensível a radiações de alta e baixa frequência. Então, se você for ver o que esses caras que comandam o mundo aqui, que querem controlar o ser humano, eles fazem para neutralizar essa glândula, é Wi-Fi, cloro, flúor, radiações de alta, baixa frequência, 5G, tentando induzir, eu até falei na outra live, não sei
está aqui se lembra direitinho como eu falei, eles querem desconectar a capacidade do ser humano de perceber que existem outras formas de energia, outras realidades energéticas, né? Então a nossa pineal, costumo dizer que é a antena que nos conecta a forças mais sutis, mais elevadas. E quanto mais você desenvolve essa glândula pineal que fica bem no centro do nosso cérebro, mais você ganha a consciência, é o poder de escolha, né? Do que você deve fazer, como você deve trazer mais consciência para si e consciência para os seus irmãos, né? Então eles têm induzem uma força absurda para neutralizar essa glândula para que a gente não tenha essa consciência, né? E o Cold Sticker ele traz esse benefício. Ele estimula essa glândula para que a gente possa ter essa possibilidade, né, Glaucio? Exatamente. Então, é um produto muito interessante. Quando você pensa em déficit cognitivo, hoje você percebe que as pessoas estão mais lentas porque tem muita informação, elas têm que lidar com muito mais estímulo e elas estão altamente intoxicadas. Então, por N motivos, radiações, as picadas, os agrotóxicos, os transgênicos, o medo, a discórdia, tudo isso demanda muito software da gente, ou seja, a gente precisa saber lidar com tudo isso. E o Code.io é o produto feito para qualquer pessoa. Quando você pensar, hoje em dia estamos precisando de apoio cognitivo, todas as pessoas. Então, o Code.io é um produto voltado para isso. O Harmony Code, ele já é um produto feito para equalizar e harmonizar os hormônios femininos. Então, a gente tem depoimentos de pessoas que não sentem mais fogachos, a gente tem depoimentos de pessoas que voltaram a menstruar. Então, isso a gente vê na prática. As perguntas são assim, Gláucia, mas eu já faço modulação hormonal bioidêntica. Posso utilizar o Harmony Code? Deve. Por que, Gláucia, que eu devo utilizar? Porque você vai utilizar a bioquímica do transdérmico natural, mais o estímulo que faz essa bioquímica acontecer. Porque as frequências, elas são o quê, pessoal? O maestro da bioquímica. Então, para o seu corpo produzir hormônios, além de uma alimentação saudável, é claro, além de uma regulação, atividade física, você precisa pensar que esses sinais que chegam da fonte, eles têm que estar íntegros. E muitas vezes a gente não tem esses biosinais. É onde a gente usa um dispositivo desse para estimular uma informação no corpo. Então, como que essa informação vai estimular a minha célula? A célula tem receptores de biocampo, de biosinais. Quando chega uma informação coerente e harmônica, ela sinaliza. E isso vocês vão ver no documentário do Dr. Bruce Lipton. Ele fala é a biologia da crença. Então a célula tem membranas que detectam sinais de campo. Imagina que o seu corpo é um computador cósmico e ele precisa processar várias informações para funcionar, para a lixeira estar limpinha, para executar o que ele tem que executar. Se ele não tem a biofísica funcionando, ele naturalmente não tem a bioquímica funcionando, porque a biofísica vem antes. É a informação que chega ali. Imagina que a célula está aqui, ó. Aí vem uma informação coerente. E ela fala: você precisa vibrar em tal frequência para você funcionar. E aí o seu fígado, o seu cérebro, ele abre o canal, conecta com essa informação e funciona. Quando a gente tem várias coisas interrompendo esse sinal aqui, a informação chega ali através do átomo, vai lá na célula e encontra um bloqueio. O que que são esses bloqueios? Agrotóxicos, rotinas estressantes, o ódio, a raiva, N fatores vão E interrompendo Gláucia, esses fora, sinais. desculpa te ter cortado, Pode mas falar. fora que o nosso cérebro ele tem uma plasticidade muito grande, mesmo depois da maturidade, né? E ele se vicia em alguns padrões de pensamento, padrões químicos, porque o nosso cérebro tem uma tendência de sobreviver a condições mais estáveis que ele
entende que são melhores para ele sobreviver. Então, mudanças drásticas às vezes trazem uma dificuldade nessa neuroplasticidade e uma dificuldade nessa mudança. A ideia de você portar uma frequência é você constantemente lembrar o seu corpo do que ele já vibrou e o que ele deveria vibrar, porque a todo segundo, a todo milésimo de segundo, nós estamos sendo bombardeados por informações tóxicas. Se vocês forem Exatamente. perceber, que eu sempre falo, você pode morar num prédio ou numa casa, se você conectar agora seu Wi-Fi, antes de você conectar com o seu roteador, com o seu IP e com a sua senha, vão aparecer vários endereços. Isso só demonstra em quantas radiações e quantos roteadores estão passando pelo seu campo, pelo seu corpo e interagindo com você. Então a ideia é você sempre estar sendo bombardeado por frequências nocivas e por informações nocivas que estão confundindo o seu corpo, estão confundindo a neuroquímica, a sua neurobiologia, estão fazendo você, entre aspas, ser configurado de maneira errada e a frequência boa vai fazendo essa interação e vai fazendo essa limpeza, vai fazendo esse alinhamento, vai criando esse harmônico, como a Glaucia falou no começo, né? Harmônicos, né? Exatamente. Então, a gente vai explicar um pouquinho melhor o mecanismo de ação. E aí tem o code, por exemplo, o Hormone Code tem frequências do que? Progesterona, testosterona, estradiol, estriol, sistema endócrino completo, algumas plantas como Agnus cactus, tudo para equalizar essa parte hormonal. Então, a pessoa que usa ele em conjunto com o estilo de vida saudável, ele tem um resultado muito surpreendente e rápido. É muito impactante. A gente vê as pessoas relatando, mandando depoimentos e é muito legal. Alguém falou aqui, ao iniciar É, tô o uso tentando. da Code, depois a gente vai ver as perguntas. E o Code PET são aquelas frequências para ajudar os nossos amigos aí que também sofrem de radiação, os nossos pets, porque eles também têm um campo sensível a essas radiações, então a gente colocou ali proteção eletromagnética de alta e baixas radiações. A gente colocou frequências anti-pulga, anti-carrapato, tudo para equalizar esse biocampo dos nossos pets, tá? Pode Que passar, diga-se de Julimar. passagem, que diga-se de passagem, né, Glaucia, são os filtros das nossas casas, né? É. Que o estado de consciência do ser humano, quando ele entende a importância do pet nas nossas casas, ele entende que o primeiro a ser atacado, o primeiro a absorver essas energias é o pet. Então a ideia também é sempre proteger a família como um todo, né? Porque quando a gente entra em desarmonia, é como se fosse uma reação em cadeia colateral. O PET ele é o primeiro a absorver essas energias, então é muito importante que ele seja protegido também. E só respondendo rapidinho o que mandaram aqui, porque daqui a pouco vão vir muitas perguntas, eu sei que as perguntas vêm no final, mas é correto você dizer, eu não sei quem foi que perguntou, mas é correto você dizer que quando você está muito dissonante, o que é dissonante? Quando você está muito fora do harmônico, você está em distorção energética, quando você começa a portar o cold sticker, seja o Harmony, o Slim ou o Wheel, muitas pessoas relatam sentir uma diferença física. Porque eu falo assim, é como se você tivesse com o corpo quente e tivesse tomado um banho de água fria, ou vice-versa. Há um contraste, sim, e esse é o maior sinal da mudança que está ocorrendo entre você estar dissonante e você entrar em uma harmonia. Então você sente sim a mudança, isso logicamente pode variar de pessoa para pessoa, tá? Em termos de consciência, em termos de dissonância, né? Mas existem muitos relatos de pessoas que usam Isso. os nossos dispositivos e sentem um efeito físico, né, Glaucia? Exatamente. Quando a gente fala de mecanismo de ação, aí tem um pouquinho das fotos dos congressos, mas a gente vai com algumas, alguns personagens célebres aí da área integrativa, Dr. Davi Rodrigues, doutora Geisa Arruda, e a gente fazendo ali os congressos de saúde para médicos, nutricionistas, terapeutas,
sempre atendendo vocês. Ali embaixo foi o nosso primeiro congresso da Nova Saúde Integrativa. Olha só, primeiro congresso para quem conhece a Nova Saúde Integrativa, que hoje está em não sei nem qual, 20º, 30º evento. A gente estava lá no primeiro, com muito orgulho, falando para as pessoas um pouquinho sobre esse nosso trabalho. E trazendo essa consciência, por quê, pessoal? Essas ferramentas, elas são ferramentas de tecnologia novas que a gente precisa internalizar isso. Por quê? Se a gente usa um celular para falar com alguém que está lá do outro lado do planeta e acredita nessa onda eletromagnética que traz essa informação para a gente, como eu estou falando aqui com vocês, vocês estão me assistindo, me ouvindo. Por onde chega esse sinal para vocês? É através de uma onda eletromagnética, de uma radiação. Os nossos stickers, eles emitem essa onda também de uma forma sutil, a gente não consegue ver a olho nu, porém a gente coloca essa informação dentro de um dispositivo, seja ele digital ou analógico, que vai reverberar no nosso campo. E tudo que a gente entra em contato, a gente está trocando informação. Então, olha só que interessante. Quando você come um alimento, você não só está pegando o nutriente dele, como absorvendo toda a informação que vem com ele, de quem plantou, da onde foi plantado, da terra, da agricultura biodinâmica ou não. É toda uma informação ou de saúde ou de doença. O ser humano começou a se desconectar e fazer uma agricultura intoxicada, cheia de agrotóxicos, cheio de lixo para o nosso organismo. E isso tem trazido consequências para a gente. Uma água poluída, um alimento desconectado, tudo isso distorce o quê? O campo de informação, que é aquele, é como se fosse uma aura em volta do alimento. E hoje a gente tem estudos que mostram. Depois eu vou separar algumas fotos e no próximo encontro eu vou mostrar para vocês como, quando você coloca o seu alimento dentro do micro-ondas, por exemplo, aquela aura do alimento que era bonita, ela fica toda distorcida. Então, o que que é essa aura do alimento? É a energia que ele é capaz de te oferecer. E hoje, tudo que a gente entra em contato, uma notícia, uma música boa, um sticker que a gente coloca aqui que tem uma informação boa, um alimento que a gente consome, a notícia do noticiário de manhã, tudo isso A- vai formando a nossa excesso de capacidade, radiação, excesso excesso de de radiação, radiações. ficar longe da natureza, se conectar só com o sintético, não ter nenhum momento para si mesmo, não ter nenhum momento Isso. para autoamor, vai só destruindo o seu campo eletromagnético e, como eu disse, vai viciando você dentro de sentimentos e sensações de energias que eu falo que é como se fosse um labirinto, né? Você vai se perdendo nisso e nem percebe que está entrando nesse labirinto. Então a ideia de você até perguntar aqui se você usar outros tipos de ferramentas, você potencializa os efeitos dos stickers, sim, porque a gente fala que as nossas ferramentas são ferramentas integrativas. Então quando você porta as nossas ferramentas, você está criando na sua mente, no seu reino mental, uma filosofia, né? Você está fazendo um biohacking, você está mudando a sua filosofia de vida, otimizando a sua consciência, interagindo com essas frequências e tomando a noção dessa consciência que faz elevar o seu padrão energético, né, Glaucio? Exatamente. O Julimar, você falou que nessa primeira rodada a gente teria 40 minutos. E eu acabei Eu de não olhar sei no quantos minutos relógio, deu estão. 40 minutos. Vamos Então, seguir, vamos concluir aqui a questão das funcionalidades, a gente pausa e a gente abre o segundo time. Pode tá. continuar. Esse segundo é Tá. para as perguntas, né? Tem uma pergunta do Akira que ele fez ontem. Ok, no Ah, final. Akira. tá. Então a gente Tá. vai ter um espacinho para as perguntas. Eu vou terminar um pouquinho essa parte do agora do mecanismo de ação, como que isso atua no nosso corpo, né? Então, olha só, como eu já disse para vocês, a biofísica, ela é conhecida hoje como física quântica, vulgarmente falando. Muita gente usa esse termo, mas quando a gente traz isso para dentro do nosso corpo, a gente está tentando explicar como que acontecem os processos físicos das células, da biologia,
através de um estímulo do fóton lá, do átomo, né? Então, tudo começa nas partículas subatômicas. Então, essa informação divina, que a gente chama de códigos do corpo, códigos saudáveis, por isso o nome code, né? Porque vem de códigos. Esse código de informação de saúde ele vem carreado ali num elétron, numa fonte primordial de informação. E isso vai lá na sua célula e vai passar para a sua célula o que ele deve fazer. É como se fosse um transmissor de informação. Então, vamos falar um pouquinho de conceito, história, formas de uso e mecanismo de ação. O que é a terapia vibracional, então? A terapia vibracional, ela não usa princípios ativos. Então, esse adesivinho que vocês estão vendo aqui, ó, ele não tem nada químico. Por isso, não tem o sintético, não tem efeito colateral. É um estímulo eletromagnético celular. Apenas isso. É um estímulo que a gente coloca uma informação. Lembra de um computador que precisa de uma informação. Então, esse nosso computador cósmico, que é o nosso corpo, precisa receber uma informação de qualidade, que são as frequências coerentes. Então, quando a gente fala em terapia vibracional, a gente não usa princípio ativo. A gente só está fornecendo uma informação energética na forma de vibração para as nossas células, através dessa energia eletromagnética colocada em componentes, seja numa máquina quântica, seja numa informação de uma música, porém uma música ela é uma onda mecânica, então demora mais para fazer efeito do que você usar um sticker, por exemplo. Então eu ouvi aqui hoje uma das perguntas, eu uso a música para me equalizar. Música clássica é ótimo, existem músicas que contêm frequência, porém é diferente porque não é toda hora que você vai poder usar uma música para você se equalizar. O sticker E você tem a fora, e música fora, e aqui. fora, Glaucia, e fora que o vetor de confiança, a fonte de onde você ouve essa música é muito importante, porque a indústria Isso. musical ela é controlada por um Aham. sistema que sabe exatamente o que são frequências e Sim, eles utilizam as letras, as batidas e bases frequenciais para manipular o ser humano. Então, assim, até uma frequência que você possa escutar em qualquer lugar, que falam que é binaural, tem que tomar muito cuidado, porque você não sabe qual que é a fonte, a tecnologia que eles estão usando, então, às vezes ela pode mais atrapalhar do que ajudar, né? exatamente. Então, a gente tem aí no início, quando se começou a falar em 1900 por um físico alemão, Max Planck, que ele mostrou que tudo eram blocos de energia e não matéria. O Einstein já falava, então aquilo que a gente vê como matéria, que é o nosso corpo, é a mesa que a gente está agora, o computador, tudo que a gente vê com o olho físico, nada mais é do que energia na sua forma mais cristalizada. Então, é energia condensada. Ela está vibrando numa frequência um pouco mais lenta. Então, ela dá a impressão que ela é mais densa, ela é mais cristalizada. Mas tudo isso aqui é construído por blocos de energia, desde a mais sutil até a mais densa, que é o nosso corpo físico. Aí a gente vai ter as formas tradicionais do uso da terapia vibracional, que são as famosas gotinhas, os géis de aplicação transdérmico, as máquinas de biorressonância. O que que tudo isso carrega, pessoal? A água, ela é um cristal líquido armazenador de informação. A gente consegue armazenar frequência ali nela, porém a pessoa tem que ficar lembrando toda hora de usar essa gotinha. E ali você não consegue colocar tantas informações quanto um dispositivo desse que comporta bytes de informação e você consegue utilizar 24 horas. Então pode passar, Julimar, também. Mais um. Então, aqui a gente chama, pode voltar um pouquinho, as formas high-tech de uso da terapia vibracional, que foram esses dispositivos que a gente cocriou e trouxe para facilitar esse uso da terapia vibracional. Então, os cold stickers, as tarjas magnéticas que a gente no começo vendia, aí tem as pulseiras que são
a code que o Marcelo vai colocar em breve na plataforma, disponível para vocês adquirirem. Vamos lembrar que não é esse modelo, porque esse modelo ele ainda não continha a Uhum. capacidade de armazenar frequência combinada com a capacidade de emitir fisicamente o Infravermelho. infravermelho longo, né? Hoje a gente tem a tecnologia FIR, né, associada às Isso, frequências. Então a gente tem o infravermelho, que tem um monte de benefícios comprovados cientificamente, melhora da circulação, oxigenação, simplesmente pela emanação desse infravermelho na pele. Ele penetra a pele e ele ajuda a melhorar a circulação, ele ajuda com um monte de processo de desintoxicação, e isso a gente conseguiu associar a um sistema duplo, é um core que contém frequência mais o infravermelho. Falando um que pouquinho abre dos inclusive uma adesivos. que abre, só complementando, que abre inclusive uma porta maior para absorção de frequências, porque é como se ele abrisse uma porta com o seu poder de alta penetração, então as frequências têm maior profundidade no nosso corpo, né? Isso. Então, voltando um pouquinho nos adesivos de biosinais. Lá fora, a princesa Meghan Markle usou um adesivo de biosinal, só que esse adesivo, ele é apenas um adesivo. Você pode explicar melhor esse adesivo, Marcelo, da Meg? Ele é um adesivo que eles conseguiram criar o padrão geométrico para estímulo do GABA. Só que Isso. ele foi criado baseado num estudo que a gente chama de simática, que a simática ela estuda os símbolos e os símbolos têm a capacidade de você entender como a frequência se cristaliza na matéria. Então eles conseguiram criar esse símbolo para estimular o GABA no cérebro das pessoas, mas através da simática, né? Isso, a simbologia, ela é a simbologia aqui, né, para a gente Sim, entender um pouquinho melhor, eles funcionam como se fossem circuitos. Então, por isso que ele estimulante, sim. canaliza uma determinada energia e acaba ajudando a célula e a matéria a se moldar. Então, isso é um estudo Sim, de simática e de geometria divina. O universo ele funciona sim, com padrões. Se vocês forem perceber as plantas, o crescimento das plantas, tudo isso é uma geometria, uma matemática pitagórica de crescimento. Lembra lá na escola, Julimar, para quem não fugiu da geometria, que tinha o número pi, né? O número pi, o crescimento progressivo das coisas, ele tem um ciclo, né? Progressivo e ele vai ali se desenvolvendo com padrões geométricos. Então, tudo isso, pessoal, já é conhecido lá fora por muitos e muitos países, só que o Brasil, ele está um pouquinho atrasado nisso. Então, falando um pouquinho de mecanismos de ação, pode passar um pouquinho para frente para eu explicar por que que a gente usa ele na pele, né? Por que que a gente usa os adesivos de biosinais na pele? Como eu já expliquei para vocês, tudo que a gente entra em contato que está no nosso campo de informação, a nossa célula vai fazer a leitura. Só que como que isso atua, Gláucia, ali no tete a tete, quando eu colo esse adesivo na minha pele? Pode passar, Julimar. Quando a gente usa um transdérmico, vamos supor, eu uso ali um componente que tem uma química. Então, eu estou passando lá um hormônio na pele que o meu médico me passou. Eu passei aqui na minha pele. Então, esse estímulo de passar esse gel, o que que vai acontecer? A pele ela não possui neurônios, mas ela possui as terminações nervosas que são ligados aos neurônios sensoriais, que vão captar esse estímulo que eu estou fazendo aqui. Então, eu peguei o gelzinho lá, passei aqui. O que que vai acontecer a partir daí? Esses neurônios, eles transformam esse impacto aqui de passar em sinais elétricos. E aí os neurônios detectam essa informação, transforma em sinal elétrico e transmite lá para o cérebro, lá para o sistema nervoso central. Ele vai jogar essa informação de que eu passei um transdérmico e o córtex cerebral, ele se torna consciente daquela informação. Ele fala, opa, passaram um transdérmico na pele. E ele vai processar toda essa informação, fazendo com que esse estímulo,
o corpo se torne consciente e aí o seu corpo vai absorver aquela determinada substância que você passou na pele. Então, para você passar alguma coisa aqui, o neurônio tem que transformar em sinais elétricos e depois o cérebro vai decodificar toda essa informação. Isso é um bioquímico. Mas como que funciona, Gláucia? Um transdérmico de frequência que não tem matéria. Que coisa louca, não tá entrando nada na minha pele. Eu não tô tendo a substância, mas como que isso funciona, meu Deus? Vamos ver agora. Passa para o próximo que eu vou ensinar para vocês. Quando a gente fala de medicina tradicional chinesa, a gente tem os meridianos, que são canais de fluxo energético. Isso os chineses, eles são bem especialistas. Existem várias marcas que trabalham com produtos que trabalham energia, porque chinês e japonês é muito especialista nisso. E a gente precisa abrir a nossa cabeça para entender isso. Quando você tem uma onda eletromagnética num adesivo de biosinal, esse biosinal ele vai entrar em contato com outros corpos que a gente tem, que são o quê? O meu corpo mental, o meu corpo emocional, o meu duplo etérico, que é o meu canal de meridianos. Por que que acontece isso, Gláucia? Porque esses corpos precisam de frequências mais elevadas para fazerem o papel que ele precisa. Então, o sistema nervoso ali, que tem a pele, a gente não precisa necessariamente só desse contato com a pele. Eu uso a pele só para apoiar esse sistema. Mas, na verdade, essa Gláucia, informação sutil. Oi. lembrando que você citou mais cedo, e a gente está falando muito de produtos que já existem no mercado, que usam como carregador a água, né? A Agora água. você pode me responder quantos por cento o ser humano tem de água no corpo? É isso, gente. Então, se você é feito 70% de água, imagina que você está jogando um sinal na água do teu corpo. É O isso que vai tempo todo, né? acontecer. Quando você joga coloca um adesivo de biosinal, esse sinal vai se expressar na água do teu corpo e essa informação ela vai se reverberar para onde? Para células, para os órgãos e Para os assim ossos, consequentemente para tudo que tem molécula. Então a célula ela escuta esses biosinais porque ela ressoa. Então você imagina assim, ó, um fígado que está doente ele perdeu a frequência dele de saúde. Por quê? A pessoa se alimenta mal, sofre com muita raiva, e aí o fígado vai ficando todo desconfigurado. Quando você coloca um adesivo que tem frequência de fígado, esse fígado vai falar: opa, eu conheço esse sinal. É como se fosse um lembrete para ele. Personifica o seu órgão e pensa que ele é você, porque na verdade todos os órgãos formam o nosso corpo. Agora pensa no órgão fígado como uma pessoa. Quando ele ouve um sinal que ressoa com aquilo que ele deveria ser, ele vai rememorar aquilo que ele deve fazer, que é fazer a metilação, sulfatação, desintoxicar o corpo e auxiliar esse corpo a ter o quê? Uma melhor qualidade de desintoxicação, né? Então ele vai equalizar todo esse sistema. Quando você usa esse adesivo de eletromagnetismo, você não está vendo a onda que está ali, mas o seu celular você também não consegue ver e consegue falar com a pessoa que está lá do outro lado. É isso que é o mais interessante. Esses espectros de frequência, eles estão fora do nosso campo visual. Ele está mais para o ultravioleta, infravermelho e outros locais que a gente não consegue ver. Porém, os animais conseguem. Por exemplo, o golfinho que emite o ultrassom, né? Ele consegue ter mais capacidade que nós de vermos coisas e espectros de sinais que não são visíveis aos nossos os, olhos. inse- os insetos também, né? Os